Muita gente ali bota, né, nos grupos porque, segunda-feira é uma merda, né? Aquela imagem do Manel triste, né, e tudo, andando segundou, aí, andando tristão, né? Eu não gosto do domingo. Eu acho que eu nunca comentei isso daqui nos podcasts, né, nos AsilaCast que passaram aí. Eu acho que eu nunca comentei sobre isso daí, né? Porque é que eu não gosto do domingo, né? Na verdade, ali. E aí eu acho que tá na hora de contar essa história aí. Nos anos 90, lá pelos anos 90, né? Pelo 97, 98, né? Por aí. O meu pai, ele bebia muito. Ele tinha problema, né? Com alcoolismo, né? Bebia muito, né? E tal. E toda hora ali ele tava. Quase todo dia ele tava ali embriagado, né? Tava melado, né? Direto. Só que uma coisa que é interessante. O Adrian vai voltar aí. @Adrian. Volta aí pra live. Só que uma coisa interessante assim, né? O meu pai, ele tinha problema com alcoolismo. Só que ele sempre foi um pai assim muito presente. Ele é um pai muito presente, assim. Ele, cara, todos os anos, mesmo quando eu era pequeno, cara, ele nunca bateu na gente, mano. Nem em mim, nem no meu irmão, nem na minha mãe, nada, mas ele tinha um problema dele lá com alcoolismo, né, e tudo. Só que ele era assim muito ele fazia de tudo, cara. Ele fazia de tudo pra gente, né? Meu pai ele dava videogame pra gente, comprava os bonecos, né, e tudo que a gente queria, né, e tal. Só que ele tinha esse problema com o alcoolismo, né? Meu pai lá e tal. Aí minha mãe sofria muito por conta disso, né, e tal. Era o problema era tão grande de um jeito que cara, ele já chegou a dormir assim no meio da rua, como se fosse um mendigo assim, mas ele tava e eu lembro claramente isso daí, mano. Eu e minha mãe, a gente alguém ia avisar pra gente, né? Eu vi o teu pai caído lá, não sei aonde. Aí a gente ia lá, né? Eu com a minha mãe, eu com 10 anos de idade, né? E tudo. Ia lá pegar o meu pai caído no chão, né? E tudo, todo ralado ali de coisa, né? Eu fiquei ralado aqui, ó. Não é porque eu tava bêbado, não. É porque tem um gato aqui, é um gato aí, safado, que fica aqui na escada aqui. E aí, ele fica deitado na escada. Aí quando a gente vem subindo, ele fica lá, paradão lá. Ele não se mexe não. Você tem passa por cima dele e passa por cima dele, ele fica lá, paradão. Aí eu tava descendo, fui comprar pão, tava descendo ali, quase que meto o pé na cabeça dele. Tentei desviar e saí escorregando na escada. Fela da puta, mas me ralei todinho ali, ó. Mas o meu pai ele tinha esse problema, né? O alcoolismo, né, e tal, e a gente ia buscar ele nos cantos, né? E me lembro claramente de um dia, cara. Ele do outro lado da rua que a gente mora, tem uma espécie de shopping, né? Um shopping a céu aberto, né? Ele tava lá, né, caído, dormindo lá no chão, e eu e minha mãe, a gente foi lá, né, buscar ele e trouxe pra casa, né? Ele bêbado, né, e tal. Só que, cara, nunca bateu na gente, né? Nunca, porque isso aí é comum, né? De além do problema de alcoolismo, né? Muitas famílias ali passam por isso daí. Tem o problema também da violência, né? Que é quando alguns pais ali quando ficam bêbados, né, e tal, ficam violentos, bate nos filhos, bate na esposa, bate não sei o que, fica botando boneco. Meu pai nunca foi assim, mas meu pai ele sempre foi de boa, ele sempre bebeu, mas ficava na dele, né? Ficava na dele ali. O Adrian tá falando aqui, ó. Graças a Deus nunca teve violência com meu falecido pai ali.
Abraço aí pro Adrian aí, né, e tudo. Meus pêsames aí pro pai dele, né? Ah, perdeu teu pai há quanto tempo já, o Adrian? É foda, né, isso daí? Porque o cara tem esse problema aí com alcoolismo e muita gente perde o seu pai, né, o seu ente querido pra esse problema, né, e tudo. Só que aí, teve um dia, um belo, cara, eu me lembro como se fosse a luz do dia. Eu me lembro como se fosse a luz do dia desse exato dia, que foi num domingo que aconteceu. Eu me lembro de todos os eventos desse dia aí, mano. Eu não lembro nem de todos os eventos do dia do meu casamento, mano. Mas desse dia em específico, eu lembro claramente, mano. A gente acordou e foi lá na Feira da Parangaba, né? Que é uma feira que é daqui de Fortaleza, que é de compras, né? Negócio de cartucho de vídeo. A gente ia pra lá pra poder comprar cartucho de videogame, né? Beleza. Aí foi eu, meu pai, né? E meu irmão lá também. Aí a gente Eu fui lá pra comprar um cartucho de videogame e ele foi pra comprar sei lá o que lá pra minha mãe. Beleza. Aí, mano, a gente comprou, né, e tudo, foi pra casa e foi aquele dia feliz, né? Feliz, comprei uma fita nova e não sei o que. Se eu não me engano era... Qual era, mas... Acho que era... Acho que era o Draken que eu comprei, que era um RPG de Super Nintendo. E teve outra, mano. Super Metroid, alguma coisa assim. Eu não sei... Agora eu não lembro direito. Mas o Draken eu me lembro exatamente. Acho que foi só o Draken mesmo que eu comprei. Que era o RPG lá. Voltamos pra casa, né? Passei a tarde todinha ali jogando. Quando foi mais ou menos umas 5 horas, eu fui lá pra locadora do Patita jogar arcade, né? E tudo. E fiquei lá até tarde lá. Com a galera lá jogando, tirando uns versos no The King, né? E tudo. E aí, o que acontece? Fiquei lá até mais ou menos umas 9h30, 10 horas. Né? Voltei pra casa. O meu pai, ele já tava bêbado, né, lá e tal. Ele tava bebendo no bar e foi pra casa, né. Isso umas 11 horas da noite, isso daí. Quando ele chega, né, e tudo, já tava lá, né, todo embriagado, né, e tudo. Quando deu mais ou menos assim umas 11h30, ele foi pro banheiro pra tomar um banho, né. E tava lá e tal. Quando a gente menos espera, a gente escuta um barulho assim, de alguém caindo. Barulho alto, assim, uns... Aí a gente... Vala, meu Deus do céu, o teu pai caiu no banheiro. Meu irmão já tava dormindo nessa hora aí. A gente chegou lá, correu, né? Foi até o banheiro. A porta tava meio trancada, né? A gente empurrou a porta de uma vez. Cara, eu me lembro até hoje, mano. Quando eu empurro a porta, eu vejo meu pai caído no chão, assim. E ele com a cabeça... Ele caído no chão, no canto do banheiro. E com a cabeça assim, né? Com a cabeça baixa e sem se mexer, né? Nessa hora minha mãe fica desesperada, totalmente desesperada. Dizendo que ele morreu, não sei o que, morreu, teu pai morreu, não sei o que. Chamou lá as minhas tias, né, e tudo. Veio todo mundo. E aí, imagina a cena, cara. Uma criança de, sei lá, 11 anos. A minha mãe já tinha saído, né, pra chamar as minhas tias. Mas imagine eu segurando com mais ou menos 11 anos, 12 anos, sei lá, segurando meu pai assim, no chão. Cara, essa cena nunca mais saiu da minha cabeça, mano. Eu segurando ele no chão e tal, e tentando falar com ele, ele não acordava e tudo. Quando de repente chega o pessoal lá,
Levantaram ele, tudo, tentaram acordar ele e tal. Ele foi voltando aos poucos. E aí, depois desse dia, cara, nunca mais eu fiquei tranquilo, assim, num domingo. Eu sempre achei o domingo, assim, um dia melancólico, um dia triste pra mim, por conta dessa cena, né? Desde esse dia, o meu pai, ele teve uma conversa, né, lá com a minha mãe, ele falou comigo também. Não, ele falou, não, eu prometo que eu vou parar de beber. Isso foi em 97, 98, né? Até hoje, ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca dele. Até hoje, desde esse dia. Só que, pra mim, né, que presenciei essa cena, né, pro meu irmão tava dormindo, ainda bem que meu irmão tava dormindo e não viu isso daí. Mas pra mim, eu fiquei anos. Depois desse dia, eu fiquei anos ali com aquela coisa, com aquele trauma na minha cabeça. De ficar durante muito tempo. Todo mundo dormia, né, na minha casa e eu sempre dormi muito tarde. Sempre dormi muito tarde. E eu ficava olhando as pessoas assim, olhando meu pai na cama para ver se olhava se ele estava respirando, olhava meu irmão, ver se estava respirando, olhava a minha mãe, olhava ver se ela estava respirando, porque aquilo ficou totalmente gravado na minha cabeça, cara. Depois de um tempo eu acabei superando aliás, superando assim, em partes, né, também. O meu pai, ele saiu desse problema do alcoolismo, né, nunca mais ele bebeu, né, e tudo. Eu nunca tive a vontade de beber na minha vida por conta disso daí, dessa história toda. Assim, né, ainda ficou um pouquinho desse trauma na minha cabeça, né? Porque até hoje eu fico meio triste, assim, meio pra baixo, assim, no domingo. Cara, eu não gosto de. Eu quero que o domingo, quando chega assim. Eu gosto do sábado, porque eu acho que é um dia que dá pro cara sair, não sei, sexta-feira, um dos dias mais alegres pra todo mundo, né? Aí quando chega no domingo, cara, puta, né, cara, não tenho vontade de fazer nada no domingo, nada, nada, nada no domingo. É um dia assim que pra mim só me traz essa lembrança ruim. E cara, toda semana eu tenho que passar pelo domingo, né? E cara, é foda isso daí. Isso já tem mais de 20 anos, mas isso daí, mano. Isso nunca passou, mano, pra mim. É foda isso, foda demais. É a primeira vez que eu conto isso daqui. Eu não contei isso daqui nos Asilas, né, e tal, mas estou contando agora pra vocês, né, pra compartilhar um pouquinho dessa história, né. Deixa eu ver aqui. Manel vai ter uma história de bebida. Esse bicho começou a beber com 9 anos. É foda, viu, mano? Mas o Manel ali, bicho, é controlado, mano. O bicho bebe litros e litros e fica normal, mano. Diabo é isso aí, mano. É isso aí, mano. Art of Alexandre, cara, depois disso seu pai parou, mano. Ele parou depois dessa parada aí. Art of Alexandre perguntou aqui, ó, de novo. Meu pai parou de uma queda. Como é? Meu pai parou de uma queda, tipo, por causa de bebida. Meu pai parou de uma queda por causa da bebida. Acho que foi isso que ele quis dizer, né? Isso daí. O Adrian tá falando aqui também, ó. Eu não bebo também por causa do meu pai e situações desse jeito. Pois é, mas isso, né, é um problema até comum, né, vamos dizer assim, em várias famílias, né, e tudo ali. Esse tipo de problema acaba acontecendo, né? Mano, é o meu lanche aqui, ó.
Macho, meu padrinho, quando mais novo, dizia que ele era um cara bruto, que não deixava a mulher e os filhos não fazerem nada. Não deixava sair, era violento e tudo. Os anos se passaram, ele morreu sozinho e abandonado pela esposa e filhos. Cara, eu acho que uma das coisas mais importantes ali para o meu pai ter sobrevivido a toda essa história, né? Foi justamente a família, né? Eu, meu irmão, a minha mãe, né, e tudo. Isso daí foi, eu acredito que foi crucial para ele ter deixado esse problema de lado, né, mano? Isso daí é muito importante, né? Manter as pessoas ali por perto, né? E tudo. O Adrian falou também que o pai dele nunca teve violência nenhuma, né? Por conta dele, né? E tudo. Eu acho que isso daí também é uma coisa que também ajuda, né, mano? A gente a ajudar eles, né? E tudo. O Adrian tá perguntando, Joel, vocês bebem? Eu não bebo. Eu não bebo. Manel aí. Arte of Alexandre, cara, não tem coisa que mexe mais com a pessoa do que história sobre os pais, não, viu? Mas isso aí é verdade, mas porque as coisas que acontecem, né, com os nossos pais e com a gente, né, com a família, né, vão seguindo pra vida inteira, né, mano? Você fica com aqueles traumas, né, aquelas coisas, né, e tudo. É foda, viu, mano? O Adrian tá falando aqui, pais e filhos, né? Pois é, mano. Ficou um pouco deprê, né? A live depois dessa história, né, e tal. Mas queria falar um pouquinho sobre isso, né, também. Porque, cara, já tem muito tempo. E eu nunca contei essa história. E é um assunto que eu acho massa, assim, né? Beleza, né? A gente supera algumas coisas da nossa vida. Mas a gente, né, continua com um pouco daqueles traumas, né? Até hoje eu tenho essa putaria, mas de ficar olhando se minha filha tá dormindo, tá respirando. Minha mulher também. E, cara, é uma coisa que fica na cabeça, né? Você não consegue tirar tão fácil desse jeito não, viu, mano?